Você vai ver no programa de hoje. Fórum dos Dirigentes Cooperativistas, realizado em Chapecó, debateu os cenários econômicos que se desenham para 2023. Deixa o país andar como vinha andando. Economista Alexandre Schwartzman sinalizou para um período de recessão mundial, com inflação em alta. O gasto vai ser muito mais elevado. E mais, simpósio de bovinocultura de leite discutiu as tendências do setor com os profissionais da área. Posso ajudar eles na hora que eles vão encontrar o produtor. As cooperativas que atuam no segmento vieram buscar conhecimento para disseminar as boas práticas. Assuntos que são da relevância para nós. O conhecimento é o novo petróleo. E assim seguimos nós, sempre em busca do melhor conteúdo e das boas ações que coloquem o nosso cooperativismo sempre no mais alto patamar. Então, venham conosco curtir mais esse momento preparado com muito carinho para vocês. Olá, amigos e amigas do cooperativismo e do agronegócio. O mundo pós-pandemia vive momento de incertezas em quase todos os setores. Existem regiões onde a falta de comida é o principal problema. Em outras é pela restrição à saúde básica. Mas em termos gerais, a grande preocupação reside nas economias globais. E preocupada com os cenários que se desenham para 2023, a OSESC reuniu os seus dirigentes em Chapecó para entender o que se pode fazer para mitigar esses problemas. Perto de 100 presidentes de cooperativas estiveram presentes no evento. Esses homens e essas mulheres são responsáveis por gerir um cooperativismo de alta performance, que se desenvolve ano a ano, que desempenha papel fundamental no crescimento regional. Essa turma toda aí é responsável também pela gestão de um universo de 3,5 milhões de cooperados e de uma receita total de 47 bilhões de reais. Um grupo extremamente profissional, mas que precisa estar atento aos movimentos sociais e políticos. No momento tão delicado do país, com troca de governo e de ideologia política, é preciso enxergar o futuro que se desenha. E o cooperativismo, que tem um papel tão importante na sociedade, não quer ser pego de surpresa. Quer entender o cenário e se preparar para ele. Nós percebemos que é de grande importância essa integração entre as cooperativas, entre os dirigentes de cooperativa do estado de Santa Catarina. Então a gente leva cada vez num fórum desse um palestrante, principalmente nesse ano a gente procura levar uma pessoa sobre economia, temos mudança de governo, para ver o que acontece realmente no nosso país. Esperamos nós que deixe o país andar como vinha andando. Essa é a grande esperança do agronegócio, do cooperativismo catarinense, do cooperativismo brasileiro, para que não haja muita interferência no trabalho que está sendo feito hoje no agro no Brasil. Entender o mercado e a economia é não ser pego de surpresa, né? A gente tem que esperar o melhor, mas a gente sabe que algumas palavras podem mexer com a economia, podem mexer com toda a nossa estrutura, e o Brasil é um país do futuro, que vem crescendo, vem desenvolvendo um agro que realmente inveja o mundo. O economista Alexandre Schwartzman, palestrante do fórum, mostrou aos presidentes das cooperativas quais são os cenários econômicos que estão postos. Segundo ele, é fato que haverá crescimento inflacionário mundial com pouca margem para erros. Em particular, querem sinais mais claros do que vai ser feito, né? Que já está mais ou menos definido, e isso era verdade independentemente de quem vencesse a eleição, que o orçamento enviado em agosto era uma peça de ficção, que não contemplava uma série de gastos, né? Então a gente sabe que ano que vem o gasto vai ser muito mais elevado, toda essa discussão do chamado waiver. Mas mais importante do quanto que você vai gastar no ano que vem, fala, tá bom, uma vez que isso aconteça, que tipo de medidas eu vou tomar à frente para corrigir esse desvio de rota? E justamente aí a gente não vê nenhuma sinalização mais efetiva, muito pelo contrário, o que se tem
estão ressuscitando a ideia que eu tive a oportunidade de ouvir em primeira mão, infelizmente, do gasto é vida. A gente experimentou o gasto é vida e terminou na maior recessão da história brasileira dos últimos 40 anos. Então, o que o mercado está esperando ver que a história do gasto é vida é só uma de palanque que não vai sobreviver quando um governo efetivamente começar. Se isso é verdade, nós não sabemos, eu não estou particularmente esperançoso. O senhor acha que é preciso ter um pouco de discernimento e equilíbrio para que tudo transcorra normalmente e não exista uma convulsão dentro do país? Veja, mercado é mercado, tá? Então, assim, você faz uma declaração infeliz, o mercado reage mal, faz uma melhora, ele reage bem. Isso faz parte do jogo, né? O que você não pode de fato, seguir persistentemente nessa linha, porque daí vai dar problema. Mas o problema não é o mercado. O mercado é um termômetro, um sinalizador nem sempre correto do que se espera, porque ele é muito volátil. Estar em alerta é necessário, especialmente para o sistema cooperativista agropecuário, que exporta e gera desenvolvimento regional. Afinal, qualquer pisada de bola do futuro governo pode criar um cenário instável. É um momento diferente que nós estamos vivendo. E aí vem uma coisa muito importante, que é cada um de nós, de acordo com sua atividade, e no cooperativismo não é diferente, filtrar tudo isso. Porque tem aqueles que defendem, tem aqueles que ficam na dependência de ver como é que fica, tem aqueles que quanto pior, melhor. Então, cabe a nós, dirigentes, filtrar isso tudo e levar para o nosso associado uma mensagem quanto menos errada, ele melhor para ele assimilar e colocar em prática na sua atividade. Então, sem dúvida nenhuma, o momento é de conversarmos mais, de escutarmos cada vez mais e chegarmos à conclusão de o que é melhor para a nossa atividade, o que é melhor para o nosso Brasil. Mas a preocupação que nós temos é com o cooperativismo. Porque o cooperativismo, seja o ramo que for, ele nessa feita, ele decidiu por um lado, decidiu, na sua grande maioria, a quem investir. Então agora nós temos que ter essa capacidade de absorver isso tudo e chegarmos à conclusão do que é melhor para o nosso associado. Já o setor de crédito não vê com muita preocupação o desenho da política financeira do futuro governo. Mesmo assim, segue em alerta máximo. Nós temos o nosso plano de ação e nosso planejamento estratégico feito já para 2023 e 2024. Independente da política econômica que vai ser adotada, se houver algumas mudanças, nós vamos nos adaptar. Mas eu cito o exemplo da pandemia. Nós tivemos aí 2 anos de uma crise brava de pandemia e mesmo assim as cooperativas seguiram o seu ritmo, sua maneira de trabalhar, procurando se treinar, se capacitar, atender melhor o associado, achar a melhor saída para resolver o problema do associado. E nós vamos continuar nessa linha, fazer o nosso trabalho, né, dentro das normas que o Banco Central permite. E independente do que vier pela frente, essas mudanças sempre há alguma turbulência. Mas nós temos que saber sair dela, como já saímos de outras, né? Nós já estamos com quase 4 décadas no nosso Cicobi, então a gente já tem uma certa experiência para lidar com essas situações que nem a atual. Entender o mercado e preparar as baterias de defesas, porque o crédito será dado, com a esperança de que o Brasil siga sua jornada de desenvolvimento. A Embrapa, empresa de pesquisa agropecuária do governo federal, e o IMA, Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, uniram forças para criar um programa de gestão ambiental com o objetivo de acelerar os processos. É isso mesmo, é que muitos empreendimentos rurais acabavam ficando em lista de espera e isso gerava um represamento de liberações. Agora, não. Esse é o nosso assunto de hoje no quadro Relembrando. Com 20% do rebanho nacional, um dos maiores do país, e responsável por 1/4 das mais de 3 milhões de toneladas produzidas, Santa Catarina é referência mundial quando se fala em suinocultura. Aqui, a cadeia tem uma expressão singular. Afinal, somos zona livre de febre aftosa sem vacinação.
Isso já é uma identidade e tanto. Em 2020, com a pandemia e tudo, o estado vendeu mais de 350 mil toneladas de carne suína e faturou perto de 760 milhões de dólares. Segundo o IBGE, Santa Catarina possui 8 mil produtores, entre independentes e integrados, que juntos concentram quase 8 milhões de animais. Mas para crescer, havia um entrave: o licenciamento das pocilgas. Eu disse havia, porque a Embrapa Suínos e Aves de Concórdia, juntamente com o IMA, Instituto do Meio Ambiente, desenvolveram um software que vai auxiliar nas análises dos processos. Chamado de Sistema de Gestão Ambiental da Suinocultura, essa ferramenta tem o objetivo de ajudar a desenvolver o setor que andava freado nos últimos tempos, porque o volume de dejetos gerados lá no campo sempre causava uma enorme dor de cabeça ao produtor rural. Por isso, a ideia é que esse software também viabilize a cadeia, deixando-a mais equilibrada e sustentável. A Embrapa deseja que essa nova ferramenta agilize todos os processos, de forma transparente. O sistema de gestão ambiental na suinocultura, ele é composto por uma série de normas e recomendações técnicas que o projetista deve seguir para a elaboração do projeto de licenciamento ambiental. Tudo isto está agrupado em um software, o software de gestão ambiental na suinocultura, que é uma ferramenta extremamente importante para o técnico, pois facilita bastante o trabalho no momento da elaboração do projeto técnico. Também facilita muito a ação e a atividade do fiscal, do responsável pela interpretação do projeto e pelo consentimento da licença ambiental, que é feita pelo órgão ambiental, no caso o Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina. A gerente de licenciamento ambiental rural do IMA, engenheira agrônoma Gabriela Ribeiro, explica como o Instituto vai concentrar essas demandas. O IMA ele vai receber os projetos da consultoria e vai analisar o processo como um todo. Para nós foi um grande avanço em relação à questão tecnológica, porque antigamente os processos vinham em planilhas de Excel e hoje com o sistema vai ser tudo automatizado. Então isso garante uma padronização nos projetos, né? E também não vai onerar tempo, a questão do tempo, tanto para o projetista, tanto para o analista do IMA. A consultora em agronegócio, também engenheira agrônoma Cíntia Zanuzzi, acompanhou esse processo desde o seu início e entende que é uma ferramenta que coloca o Estado na vanguarda da cadeia. Para o engenheiro contratado que vai realizar o processo de licenciamento, vai auxiliar muito, porque ele só vai preenchendo os campos em que o software vai solicitando. Isso depois vai gerar um documento em PDF que ele vai protocolar junto ao processo de licenciamento. O que muda ao processo anterior, né? Antes eu fazia isso e cada engenheiro tinha a sua metodologia na forma de preencher os campos ali, né? Da instrução normativa que o órgão tinha. Hoje não. Hoje ele segue o passo a passo e que o software vai solicitando a cada passo que ele dá lá para o preenchimento. Então isso reduz erros, porque ele só vai preencher o que está se pedindo no software e agiliza e padroniza o processo de licenciamento, que futuramente também ajuda muito o órgão ambiental na análise. E assim, de uma simples ideia nasceu o projeto que tem tudo para se transformar em modelo para o país. Depois dos comerciais, o nosso foco será a cadeia do leite, onde a pesquisa e a extensão rural buscam qualificar esse segmento tão importante para o agronegócio catarinense. Simpósio Sul Brasileiro, realizado em Chapecó, reuniu os principais especialistas do setor, como o Dr. Menin, que falou sobre as doenças negligenciadas. Existem algumas arestas que precisam ser trabalhadas, como em qualquer país que tem um setor de excelência. Ou o Dr. Ortega, que destacou a importância da manutenção dos equipamentos de ordenha. E a vaca não se tem que adaptar à máquina, é a máquina que se tem que adaptar aos animais. Cooperativismo em Notícia. Oferecimento Cicobi, Osesc Sescope Santa Catarina, Fertilizantes Fecoagro e Sescope Nacional.
Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro. A união de pessoas. Gente que não é só cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech. É inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Aí, a explicação. Explicação, tem explicação, explicação. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Sempre que as pessoas se movimentam de forma cooperativa, caem todas as barreiras para o crescimento. Essa é a essência do cooperativismo, modelo fundamental para a melhora na qualidade de vida de todos. Quem abraça o cooperativismo sabe que pode mais. Se hoje Santa Catarina avança forte em direção ao futuro, muito se deve às pessoas que se unem pelo desenvolvimento. O Sesc e Sescope Santa Catarina. Não existem barreiras quando a gente se une. A FECOAGRO de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A Central de Negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a FECOAGRO, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. Agricultor. Em época de elevação dos custos de produção e escassez de fertilizantes, o caminho é aumentar a produtividade para não perder lucratividade. Fertilizantes especiais com tecnologias de ponta aumentam o rendimento na lavoura. A linha nobre de adubos da FECOAGRO assegura maior produtividade na mesma área. Os fertilizantes nobre atendem a todas as culturas. O Cooper Animais e o Cooper Pasto são produtos diferenciados que ajudam você a economizar. Peça nobre na sua cooperativa. Tenha garantia FECOAGRO. Oferecimento Calcário Botuverá. Qualidade que vai mais longe. É fato que o número de produtores rurais que atuam na atividade do leite reduziu drasticamente nos últimos anos em Santa Catarina. Um fenômeno que atinge o Brasil inteiro. Mas os que ficaram não deixaram a produção e a produtividade diminuírem. Pelo contrário, nas últimas décadas, o que se viu foi um leite de ótima qualidade, muito mais saudável. E para manter a bovinocultura de leite ativa, de tempos em tempos, os pensadores e os executores desse movimento se unem para debater o futuro do setor. O último encontro aconteceu em Chapecó. Com 3 bilhões de litros de leite recolhidos no campo, Santa Catarina se tornou o 4º principal produtor do país. E esse cenário se deve à sanidade dos rebanhos, aos avanços genéticos e a um produtor altamente profissional, onde o oeste do estado concentra 75% de toda essa demanda. Aliás, a região detém a honra de ser a 3ª maior bacia produtora de leite do país. E foi aqui, em Chapecó, que o Núcleo dos Médicos Veterinários realizou o 11º Simpósio Brasil-Sul de Bovinocultura Leiteira, onde se procurou debater tendências, avaliar pesquisas, propondo sempre a evolução da cadeia. É bom ter um público bem crítico, inclusive, para que a gente possa se esforçar ao máximo e não somente oferecer um bom conteúdo, como uma experiência muito positiva. Então, a hora que a gente monta a programação científica, a gente começa a pensar quais são os principais gargalos e desafios dos técnicos, dos profissionais que estão a campo e que possa ajudar eles na hora que eles vão encontrar o produtor, para que eles realmente possam, com subsídio técnico, científico, com segurança, oferecer soluções práticas realmente. Falando em pesquisas, o Dr. Menin trouxe para a mesa de debates um tema pouco explorado: as doenças negligenciadas na bovinocultura. Como superar esses obstáculos? Existem algumas arestas que precisam ser trabalhadas, como em qualquer país que tem um setor de excelência. E aí, dentre elas, a gente viu alguns desses desafios, como, por exemplo, algumas doenças imunossupressoras, como é o caso da leucose, como é o caso da diarreia viral bovina.
que são doenças que estão nos grandes rebanhos do mundo, estão nos grandes países do mundo, produtores de bovinos, e nós também precisamos conviver com elas, entendê-las e tentar, de alguma forma, mitigar ao máximo o impacto delas dentro da nossa produção. Já o Dr. Rafael Ortega veio da Espanha para falar sobre a manutenção dos equipamentos de ordenha e seus impactos na qualidade do leite. Simples ajustes podem fazer milagres. O tema da máquina de ordeña é um dos pilares fundamentais para trabalhar e controlar as mastitis, que já leva mais de 50 anos mais. Infelizmente, en algunas zonas, digamos que no es que la máquina sea ruin, son todas súper legales y contribuyeron enormemente a la evolución de la calidad, solo que, como digo, hay que ajustar bien los parámetros porque la vaca no se tiene que adaptar a la máquina, es la máquina la que se tiene que adaptar a los animales y cada fazenda es un mundo, ¿entendió? Entonces, esa es la cuestión que yo acho que precisamos tener en cuenta en relación a la palestra que yo di aquí hoy, ¿tá? Porque el término que, o sea, la pregunta que você me faz é muito amplia para falar assim sobre evolução da bovinocultura. Evoluiu muito, mas ainda temos que, por exemplo, o Brasil evoluiu também, só que em questão de mastitis ainda precisamos um tempinho para melhorar o que é a qualidade do leite. O pesquisador Ayrton Vanderlinde debateu com o público a necessidade de se investir em alta tecnologia na criação de gado jovem, porque, segundo ele, quanto mais cedo e saudável esse animal for, mais produtivo será. A gente precisa ter ferramentas simples, né? Então a gente desenvolveu algumas ferramentas onde a gente mostra isso para o produtor de maneira fácil, objetiva e bem visual, mostrando em números mesmo. Então assim, eu investi mais na minha bezerra e na minha novilha. Obviamente o custo foi maior. Porém, se ela antecipou o parto, ela vai começar a dar receita mais cedo, ela vai ter mais leite na vida vitalícia, ela vai ter menos problema reprodutivo, eu vou ter mais animais para venda. Então essas ferramentas, essas planilhas de maneira muito rápida e visual mostram para o produtor o retorno sobre o investimento. Entre centenas de congressistas, destaque para as delegações de cooperativas. Quase todas trouxeram seus times de campo para aprender um pouco mais sobre esse universo complexo. A gente trouxe nossos técnicos, a nossa equipe, né? Não todos, mas alguns, justamente para firmar conceitos que a gente já tem conhecimento, mas sempre é bom lembrar. Algumas coisas se renovam, né? Algumas informações têm algumas novidades, a pesquisa também é muito evoluída. Nós aqui no nosso estado estamos crescendo significativamente na produção de leite, né? Apesar do estado ter uma extensão territorial pequena em relação a outros, mas para nós muito significativa nosso aumento na produção, né? Então o simpósio, como sendo organizado por pessoas que também estão inseridas no nosso contexto aqui, ele traz assuntos que são da relevância para nós, que são que a gente pode tirar grande parte de informações e depois levar para o campo, para a prática mesmo em si. Também muitas informações do que o pessoal traz aqui, como conhecimento é de gente que já vem trabalhando com a gente lá no campo, junta as informações e traz aqui e apresenta para os demais também. Então, a gente está inserido nesse contexto. O simpósio ele é parte do nosso trabalho. Hoje o conhecimento é o novo petróleo, é a moeda de troca, conhecimento. O evento desse porte para as cooperativas e para a equipe técnica é para nós refinarmos o nosso conhecimento, buscarmos novos conhecimentos, movimentos e o que está vindo de novo, né? Nivelar a equipe para que depois daqui a gente possa voltar para as cooperativas e levar para o nosso produtor, nosso associado, né, a melhor forma possível e aplicar os nossos conhecimentos adquiridos aqui, né? A gente sabe que a cadeia evoluiu muito, as cooperativas aplicaram demais em tecnologia, mas nunca é demais aprender também. Isso, acho que conhecimento nunca é demais, a gente tem que estar sempre em busca de novos conhecimentos, desafios. Como você falou, a cadeia está se transformando muito rápido, né? Tem assuntos que estão aí agora, estão entrando na moda e também vão estar acontecendo aqui no evento. A gente tem que vir buscar esse conhecimento, entender um pouquinho para nós se manter dentro do mercado e poder levar para o nosso produtor essa informação. Hoje, o Brasil produz algo em torno de 37 bilhões de litros de leite. Portanto, é um mercado sempre muito atraente
aos olhos externos. Que a região oeste é a maior produtora de leite do estado, isso você já sabe. Agora vem um outro questionamento. E qual é o município com a maior produtividade? Aí eu respondo, é o município de Concórdia, que produz por ano 73 milhões de litros. Isso ganhou corpo ao longo do tempo, ganhou robustez, mostrando a eficiência de uma cadeia sólida. O nosso foco é preparar o produtor. O leite para nós, sistema cooperativo, é uma consequência do trabalho que nós fizemos lá com ele. Nós não somos compradores de leite. Nós somos prestadores de assistência técnica, nós auxiliamos no desenvolvimento dos nossos associados e, como consequência, o nosso associado nos reconhece e comercializa, então, a produção para o sistema cooperativo e a Aurora industrializa. E, logicamente, Concórdia é a principal bacia leiteira do estado de Santa Catarina, exatamente onde a Copérdia atua, então. Nós coletamos uma fatia bastante grande de leite no município de Concórdia também. E, logicamente, nós temos toda uma equipe preparada para fornecer toda a orientação que o produtor precisa para se desenvolver e para se profissionalizar. Esse é o sentimento do Simpósio do Leite. Aproximar a pesquisa e o campo num mesmo espaço de aprendizado. A todos vocês que estiveram conosco, muito obrigado pela audiência. Somos gratos pelo carinho de cada um. Para rever os nossos conteúdos é só acessar as redes sociais da FECOAGRO. Uma ótima semana para você. Tchau!